Bom, eu vou ilustrar agora nesse vídeo o processo de instalação e configuração do servidor DHCP no Ubuntu 18 versão servidor. Então, boa parte do que eu vou explicar aqui eu me baseei nesse livro aqui, tá? Servidor Linux Guia Prático, de Kazuya Morimoto, do Guia do Hardware. Esse livro tem a versão impressa e tem a versão online, que é essa aqui, né? Com link para você acessar o conteúdo, tá? A configuração básica da rede é esta, né? Então eu tenho um servidor com duas placas. A primeira placa dá acesso à internet, a segunda placa dá acesso à rede interna, diversas máquinas clientes, né, configurado com IP manual. O servidor já está com o NAT configurado, compartilhando o acesso à internet com as máquinas clientes, mas as máquinas clientes estão todas com IP manual. Então eu vou instalar aqui no servidor Ubuntu 18 o DHCP e colocar as máquinas para obter IP automático. Então todas as configurações de rede vão ser via IP automático através da instalação do servidor DHCP, tá? Então, para facilitar, eu vou testar essa configuração no Windows XP, mas qualquer máquina, Windows 7, Windows 10, Linux, Manjaro, Linux Mint, Linux CentOS, todas funcionam, tá? Bastando colocar na máquina cliente, obter IP de forma automática. Então vamos lá. No Ubuntu eu preciso começar fazendo o apt-get update, que já foi executado o comando, né? O apt-get update. Então eu faço esse comando e ele precisa rodar sem erro para ele atualizar a lista de repositório. E depois eu faço o apt-get install isc-dhcp-server, que é meu servidor DHCP para o Ubuntu 18. Então ele deu um erro aqui, eu vou fazer um apt-get clean, fazer um apt-get update novamente. Então quando der um erro é necessário fazer essa correção, tá? Se continuar com erro, reiniciando o servidor resolve também, tá? Vamos aguardar ele terminar o apt-get update. Guardar um pouquinho. Enquanto ele termina aqui, eu vou explicar que para a configuração do servidor DHCP eu preciso saber o básico da numeração IPv4, né? Então, eu vou testar duas configurações de IPv4, tá? Então a primeira vai ser essa aqui, 192.168.13.0/24, que é equivalente ao 92.168.13.0 com a máscara em decimal 255.255.255.0, tá? Que é a /24. Então, se você converter o /24 em binário para decimal, vai dar esse valor aqui, tá? Então, com essa configuração, eu tenho o endereço IP da rede é 192.168.13.0. O /24 me dá 192.168.13.1 a 192.168.13.254. Então essa é a faixa de endereço IP das máquinas, tá? E o último endereço é o endereço de broadcast, 192.168.13.255. Na faixa, especificamente, é comum ou padrão reservar o primeiro endereço para o gateway ou servidor. Então lá na minha configuração, o primeiro endereço da faixa, que nessa figura está 192.168.11, né, o primeiro da faixa, dessa faixa aqui, fica para o servidor ou o gateway da rede, que é a saída dessas máquinas para a internet, tá? Então o primeiro endereço fica para o servidor e os demais endereços da faixa, no exemplo aqui de 2 a 254, eu coloco para as máquinas clientes, tá? Então essas configurações eu preciso transportar para as configurações do DHCP. Então vamos ver se ele terminou o processo do apt-get. Vamos ver se ele instala agora. Deu um erro, deixa eu tentar reiniciar. Enquanto ele reinicia, eu vou explicar a outra faixa de endereço IP V4, tá?
Então a segundo exemplo que eu vou testar com DHCP é com esse aqui, 192.168.128/26. Observe que o endereço de rede já não é mais o 0 e a máscara não é mais aquela máscara padrão, né? Que é a barra 26, que me dá 255.255.192. Tá? Então, com essas duas configurações, eu tenho essas configurações aqui. Então, o endereço IP de rede para esse barra 26 é 192.168.13.128. A nova faixa vai de 192.168.13.129 a 192.168.190. E o meu novo broadcast para essa nova configuração vai ser 192.168.13.191. Tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio, o primeiro endereço por padrão eu reservo para o gateway ou servidor, e os demais da faixa eu coloco ou reservo para as máquinas clientes da rede. Então, as máquinas clientes, nesse segundo exemplo, vão pegar esses endereços IPs. Tá? Então, vamos lá. Voltar lá para o servidor. Vamos ver se ele já reiniciou. Está reiniciando ainda. Eu vou pausar um pouquinho aqui. Bom, então vamos lá. Depois de reiniciar a máquina, eu fiz o comando lá apt-get install dhcp server. Né, esse comando aqui. Tá? A máquina foi lá no repositório, buscou e está perguntando se eu quero mesmo instalar. Vou responder sim. Então ele vai fazer o download, baixar os pacotes necessários, instalar no local e preparar a configuração básica do DHCP. Tá? Então vamos aguardar um pouquinho, terminar o processo de instalação. Após esse processo de instalação, eu vou ter essa configuração básica do servidor DHCP. Tá? Então vamos lá. Guardar um pouquinho. Pronto. Terminado o processo de instalação, eu vou abrir o arquivo de configuração /etc nano/etc/dhcp-dhcpd.conf. Então, esse arquivo, né, dhcpd.conf, ele é um arquivo tutorial, arquivo de configuração e um manual. Tá? Então, tem aqui o que você desejar fazer no DHCP, com exemplos e tudo. Né? Como aqui é uma configuração básica, eu vou sair, apagar o arquivo, deixar ele em branco. Quando eu abrir, ele vai estar lá em branco. Né? Então, vamos lá. As configurações do DHCP, a configuração básica, é essa aqui. Tá? Então, eu tenho lá esse número, né, que é o empréstimo das configurações IPs do servidor para as máquinas cliente, em minutos, 10 minutos, né, e o máximo, caso a rede esteja congestionada, o máximo de empréstimo é esse tempo aí. Então, lá, a configuração IP de rede, que é essa, vem na subnet. Tá vendo? Ó? 192.168.13.0 eu ponho aqui. A máscara 255.255.0 eu ponho aqui. A minha faixa de máquinas cliente, que vai do 2 ao 254, eu coloco aqui no range. O meu gateway, o servidor, eu coloco aqui em Options Routers. O meu broadcast, 192.168.13.255, eu coloco aqui em Broadcast Address, está aqui. E os dois DNS, tá? Então, esses dois DNS podem variar de rede para rede, né? Então, você pode colocar, por exemplo, o primeiro, esse endereço aqui, que é o gateway. Pode colocar o do Google, 8.8.8.8. E, como é no meu caso aqui, que tem um servidor proxy, eu preciso colocar esse primeiro endereço, senão não funciona, tá? Mas isso depende de rede para rede. Então, é esse código que eu preciso digitar lá no meu servidor DHCP, naquele arquivo de configuração, nesse arquivo aqui, tá? Então, para facilitar, eu vou abrir aqui via Windows, com acesso remoto, dhcp/dhcpd.conf. O arquivo está lá em branco, eu vou colar, pronto, tá?
colei as configurações, mas você pode digitar também, Ctrl O para salvar, Ctrl X. Então quando eu abrir lá no servidor, o arquivo está lá, as configurações do DHCP. Então eu preciso reiniciar o servidor DHCP, para ele entender que tem essas novas configurações. O comando é esse. Então, service isc-dhcp-server restart. Pronto, tá? Se houver algum erro, você pode usar o comando dhcpd espaço "-d", que ele verifica as linhas de configuração do DHCP, e se houver algum erro, ele indica em que linha está o erro, tá? Pronto. Então, meu servidor DHCP está pronto. Eu vou lá na minha máquina Windows XP, mas pode ser qualquer máquina Windows cliente, tá? Ou Linux cliente. Vou lá nas minhas configurações TCP/IP, que estão manual, tá? Vou colocar obter IP automaticamente, obter endereço IP DNS automático. E quando eu clicar aqui, ele vai obter endereço IP de rede. Ou seja, ele vai buscar lá no servidor DHCP e está aqui, ó, 192.168.13.13, que é o endereço na faixa, atribuído por DHCP, a máscara e o gateway. Mais detalhes está aqui, ó, os dois DNS, tá? Então a máquina já tem o NAT, o servidor já tem o NAT. Se eu clicar aqui, ele tem, junto com o NAT, as configurações do DHCP aí, funcionando, tá? Então, é isso aí. Eu vou mostrar agora a mesma configuração, só que para outra rede, né? A minha outra rede lá, que é essa /26, com essas novas configurações, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir o arquivo de configuração do DHCP. Tá? Então, preciso alterar a minha subnet, que agora é 128, para essa nova rede. Está aqui. O meu gateway é o 129. 129. Que é o meu DNS secundário. A máscara vai ser a 192. Nessa nova configuração, que é a /26. Está aqui, ó. Tá? A faixa vai de 120, 130, né? Eu excluo o meu gateway a 190. Tá aqui, ó, de 130 a 190, que é meu range. E meu broadcast é 191. Tá aqui, ó, 191 no canto, ó, tá? Então meu broadcast é 191. Pronto. Salvo, Ctrl O, Ctrl X. Se eu reiniciar o serviço, ele vai dar um erro, tá? Aqui não apareceu erro, mas qual é o erro que não está sendo mostrado aqui? É que eu coloquei meu gateway options routers como 129, mas na configuração antiga a máquina ainda está com IP 13.1. Então eu preciso abrir lá o arquivo de configuração da placa de rede e alterar de 191 para 129, tá? Que é a minha nova rede 129, e a máscara é a /26, é a minha nova configuração de rede lá para o servidor, tá? Então para ficar mais rápido, eu vou reiniciar tudo. Enquanto ele reinicia, eu vou lá na máquina cliente, desativo a placa, tá? Quando o servidor terminar o reboot com a nova configuração da placa de rede e com a nova configuração do DHCP, eu ligo novamente a placa de rede e ela vai pegar, a placa de rede vai pegar um dos endereços IPs dessa nova faixa com essa nova configuração, a configuração 2 do servidor DHCP, tá? Então vamos aguardar terminar o boot, está concluindo. Lembrando que nessa configuração é /26, convertendo esse /26, que é uma representação da quantidade de bits em IPv4, eu tenho o 255.255.192 na máscara, tá? Deixa eu ver se já terminou.
Aguardar mais um pouco. Pronto, terminou o boot, eu vou lá na máquina cliente. Cadê o mouse? Então aqui na máquina cliente Windows XP, tá? Eu vou... Opa, deu um problema aqui com o mouse. Eu vou habilitar a placa de rede. Opa, cadê o mouse? Deu um bug aqui, vamos lá. Mouse. Tá aqui a placa de rede. Eu vou abrir e ativar. Obtendo o endereço IP de rede. Ele vai obter as novas configurações do endereço IP de rede lá do meu servidor DHCP. Aguardar um pouco. Pronto, conectou. Então ele pegou as novas configurações de rede. E aqui eu posso abrir que ele funciona, tá? Tá aí funcionando a internet normalmente com as novas configurações de rede. Tá aqui status. Vou colocar lá em suporte. Tá lá 192.168.13.130 com a máscara 255.255.192 no final, que é a nova configuração de rede, tá? Então é isso. Obrigado.